Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Priscila Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vim trazer um videozinho para vocês explicando um pouco sobre o que tá acontecendo. Vim trazer um videozinho para falar para vocês uma novidade que aconteceu meio assim imprevisível, não tava nada combinado, não tava nada programado. E vim contar pra vocês o porquê do motivo de eu estar sumida aqui no canal. O que que acontece? Como vocês viram aí no vídeo, no título, eu me mudei, a gente se mudou. Então, como vocês viram aí no título, a gente se mudou. Gente, pra começar, vou falar pra vocês, se o vídeo tiver com a imagem meio ruim, é por causa da luz, gente. Aqui tá com a luz meio ruim porque já tá à noite e a luz tá meio ruinzinha. Então, ignore isso daí, tá bom? E chega de falação e vamos para o que interessa. Esse videozinho vai ser mostrando pra vocês a tour da casa nova que nós estamos morando. Isso mesmo. Mudamos da nossa casa. Vou falar pra vocês desde o começo. Eu morava em Barbacena, igual vocês sabiam. Lá eu tenho uma casa, tenho a casa própria, tá? Tenho uma casa lá, só que me casei e vim pra outra cidade. Nessa outra cidade, eu vim e estava morando na casa da minha sogra. Não é junto com ela. Ela tem duas casas e a gente estava morando em uma das casas delas que estava vazia, que estava à toa. Então a gente estava morando lá. A gente ficou lá 9 meses. E depois desses 9 meses, eu decidi que a gente tava na hora de a gente procurar uma casinha pra gente mudar. E foi isso que a gente fez. E foi bem assim, gente, do nada. Tipo, a gente decidiu, na verdade, a gente decidiu num dia e no outro já arrumou a casa e já nos mudamos. Então foi assim, sem programar, sem planejar nada. Foi bem assim, do nada, sabe? Tipo, o nosso único medo era que agora a gente paga aluguel. E antes a gente não pagava, né? Porque, tipo, a gente pensa, né, gente? Tipo, o dinheiro que a gente gasta pagando aluguel dava pra estar juntando e comprar uma casa. Mas se a gente ficar pensando assim, a gente nunca sai daquela comodidade, né? Igual a gente tava acomodado numa casa que não era nossa, mas a gente tava acomodado por não ter que pagar o aluguel. E a gente não juntava o dinheiro pra comprar uma casa. Então, eu falei, não, chega, vamos mudar. A gente decidiu isso e decidimos, e do igual eu falei pra vocês, um dia a gente decidiu, no outro achei a casa e a gente já mudou. Então foi assim, não tive aquele tempo de falar pra vocês, não tive tempo de planejar, eu não tive tempo de organizar as coisas, gente. Foi bem assim, como que eu posso explicar pra vocês? Do que a gente decidiu, tanto é que no dia da mudança, eu tava juntando as coisas, tirando as coisas assim, nossas, e meu irmão ia carregando, porque nem tempo de juntar, organizar direitinho a gente teve, porque foi bem assim do nada. Então, assim, sei que pra muita gente vai falar, nossa, que doideira, tinha uma casa própria, foi morar em outra cidade na casa emprestada, e do nada mudou e agora tá pagando aluguel, sendo que tem casa própria. Sim, pra muitos parece ser meio, pô, tem uma casa e tá pagando aluguel. Mas, gente, o que que acontece? A minha casa não é na cidade que eu tô morando. E a casa da minha sogra que a gente morava, que a gente não pagava aluguel, não era nossa. E, tipo assim, aqui também não é nosso, mas aqui a gente paga aluguel, então a gente pode fazer o que a gente quer. A gente tem uma liberdade de estar fazendo o que quer, porque quando entregar a casa tem que simplesmente estar igual que a gente pegou. Mas, entendeu? É diferente. E aqui também, nessa casa que a gente alugou, tem garagem, na outra não tinha, o carro ficava na rua. O carro ficava assim, sabe? Não tinha um lugar pra ficar, ficava na chuva, no sol, no tempo, entendeu? E essa agora dá pra, igual, na de lá que a gente tava,
eu tinha o delivery, mas não tinha porta aberta para estar atendendo os pessoal. E agora dá para eu pegar um cômodo aqui e fazer o delivery e pôr umas mesinhas na garagem durante o dia para os clientes estar ali comendo no lugar, entendeu? Então, é muitas coisas que a gente viu vantagem. E tipo, a outra casa não era uma entrada própria, era uma entrada para várias casas, então a gente não tinha aquela liberdade, aquela privacidade, e agora a gente tem. Então, assim, tá bem melhor, gente. Mas aí é isso que eu queria conversar com vocês. É tipo assim, porque agora vocês vão ver cenário novo, cenário diferente, tá bom? Porque a gente mudou de casa. E hoje eu tô gravando esse vídeo dia 17/11 e já fez um mês que a gente mudou. A gente mudou no dia 17/10, tá? A gente mudou dia 17/10, então eu fiz essa tour pra vocês e vou atualizar vocês um mês depois, tá bom? Confesso pra vocês que não tá tudo organizado ainda, porque aos poucos que a gente vai adaptando, aos poucos que a gente vai comprando as coisas. Na casa da minha sogra que a gente morava, querendo ou não, lá já tinha a casa mobiliada, então a gente não precisou comprar nada quando a gente casou, né? Nada que eu falo assim, guarda-roupa já tinha, estante da sala já tinha, sofá já tinha, armário de cozinha já tinha, entendeu? Então, assim, a gente estava usando as coisinhas que já tinha lá, então a gente não precisou comprar. Essa foi uma das coisas também que mais eu queria estar mudando, que a gente queria estar mudando, porque a gente queria ter as nossas coisas, entendeu? Porque, tipo, a gente casou, então a gente quer ter as nossas coisinhas. Aí agora que a gente tá comprando, agora que a gente tá conquistando, agora que a gente tá correndo atrás das coisas, entendeu? Pra tudo se encaixar e ficar melhor. Eu até falei que parece que eu casei agora, porque é agora que a gente tá comprando, agora que a gente tá tendo as nossas coisas. E isso é legal, isso faz parte do processo, entendeu? Então, o que que acontece? Vocês vão ver aí nos videozinhos que ainda tá faltando muitas coisinhas, porque não é assim do nada, né, gente? Igual eu falei com vocês, se a gente tivesse planejado isso, seria bem mais fácil. Só que a gente não planejou. A gente falou num dia, no outro já procurou casa e já achou e já mudou. Então foi muito assim, eu até falo que às vezes foi até melhor, que quando a gente fica planejando muitas coisas, às vezes não acontece do jeito que a gente quer. E como não foi nada planejado, foi tudo assim. Eu nem imaginava que eu ia achar a casa tão rápido. E a gente tá morando de frente pra onde a gente morava, gente. Eu nunca imaginaria que eu moraria aqui, nessa casa. Mas porque eu achei que ela era bem pequenininha, só que quando a gente entrou a gente viu que não é. Ela é um sonho, gente. Ela é muito linda mesmo. Então é isso, gente. Aí nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o tour da casa. Igual eu falei pra vocês, já tem um mês que a gente mudou, tá? Hoje, exatamente hoje, tá fazendo um mês. E eu gravei esse videozinho pra vocês, acho que com uma semana que eu me mudei, se eu não me engano. E hoje que eu vou postar, porque hoje que eu tô tendo tempo. Gente, vou falar pra vocês, tá sendo tanta correria minha vida que eu não tô tendo tempo pra gravar. Assim, eu até gravo, mas não tenho aquele tempo pra tá editando, pra tá fazendo a abertura do vídeo. Tipo, a tour tá gravado já no meu celular há muito tempo, umas 3 semanas, só que eu não tava tendo esse tempo de fazer a abertura do vídeo pra explicar pra vocês, entendeu? Eu só fiz a tour da casa, mas não tive esse tempinho que eu tô tendo agora pra falar com vocês o porquê, o pra quê, entendeu? Então eu achei melhor esperar um pouco pra tá explicando melhor, porque não fazia sentido eu chegar aqui fazendo um tour de uma casa sem eu nem ter comentado que ia mudar e já postar pra vocês, tá bom? Então hoje eu tive esse tempo, hoje foi o meu dia de folga, eu tive folga no serviço, tive esse tempo pra tirar e conversar aqui com vocês. Então é isso. Aí nesse videozinho vai estar mostrando a tour pra vocês. Hoje, há um mês depois, já tem algumas diferençazinhas na casa que vocês vão vendo ao longo dos vídeos, tá bom? A gente já foi se adaptando mais em algumas coisas, já foi se adaptando, se organizando, se programando mais. Então vai ter muita coisinha diferente que vocês vão vendo aí, tá bom? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o like, comenta o que vocês acharem aí, o que vocês... tipo assim, se vocês também fariam a mesma coisa ou se não. Comenta aí o que vocês acharam da casa.
E é isso, gente. Comenta aí o que vocês quiserem pra estar incentivando a gente. E espero muito que vocês gostem. Vão acompanhando aí os próximos vídeos, tá bom? E então é isso. Acompanhe tudinho, comenta o que vocês acharam. Fica com Deus. Me siga no Instagram, eu vou deixar passando aqui pra vocês ou na descrição do vídeo, tá bom? Beijos, espero que vocês gostem. Bora pro vídeo. Então, meus amores, bora começar por esse tour do nada, assim, né? Mas vamos lá, vou começar pra vocês, ó. Aqui é a porta de entrada da sala, ó. Aqui, gente, o que acontece? É uma porta e uma janela. Aqui dá direto pra rua mesmo. Então, a gente teve que ir correndo comprar essa cortina, porque não tinha condição de ficar aqui tudo assim, sem uma cortina, porque não tinha privacidade nenhuma, dava pra ver tudo dentro de casa. Aqui é bem alto, ó. Quando a gente mudou, tinha um bastão aqui nesses 3 pontos, só que era muito alto. Essa cortina é 2,80 de altura, se eu não me engano. 2,30 de altura, gente. Ela é 2,30 de altura. A gente diminuiu bem aqui no tamanho dela. E mesmo assim, olha, gente, ainda ficou uma gretinha. Então, por isso que a gente quis diminuir. Porque se colocasse lá em cima, ela ia bater na metade da porta. Ia ficar muito feio. Aí, o que que acontece? A maior que tinha aqui na minha cidade para vender era essa. Então, ela ficou faltando um pedaço ainda. Ela ficou faltando um pedaço aqui. No meio não fecha perfeitamente e aqui no canto também não. Então, ali hoje eu improvisei colocando essa cortina aqui no meio. Ficou feio? Ficou. Mas o que importa é a gente ter privacidade. E por enquanto vai ficar assim até eu comprar uma maior e depois essa eu coloco no nosso quarto. Então, aqui, ó, ficou a cortina. Gostei bastante, tá? Aqui, gente, tá uma saga, porque a gente não tem sofá ainda. Pra quem me segue aí há muito tempo, sabe que eu tava morando na casa da minha sogra, igual eu expliquei pra vocês no início do vídeo, e lá a gente tava usando tudo dela. Sofá, o rackzinho que tinha lá, armário da cozinha, que já tinha casa mobiliada lá, então não tinha nem como a gente comprar móveis porque não ia caber. Então a gente usou o dela esse tempo todo, e agora que a gente mudou, a gente começou a comprar nossas coisinhas. Então, aqui não temos sofá ainda. Então, colocamos aqui um colchão de casal pra gente ficar sentado, assistindo e tal. E no dia da mudança também, meu irmão ficou aqui 3 dias me ajudando. 3 dias? 3 dias não, 2 dias e meio. Que ele veio na sexta à tarde, ficou sexta à tarde, ficou sábado, ficou domingo e foi embora na segunda de manhãzinha. Então, 2 dias e meio. Aí ele tava dormindo aqui. A gente aproveitou pra deixar esse colchão aqui, porque ainda não temos sofá na sala. Então, para não ficar nada, sem ter onde sentar, sem nada, a gente pôs o colchão e tá atendendo super bem por enquanto. Gente, não adianta querer comprar tudo de uma vez se a gente não tem condição para comprar tudo, né? Claro que se pudesse, se desse, a gente comprava, mas como não dá, então tá atendendo a gente super. Aí, o que eu tô pensando? Trazer aquele meu sofá de Barbacena. Ele não é novo, mas vai atender a gente bastante, porque se vir uma visita, alguma coisa assim, fica melhor, né, gente? Então, eu vou trazer ele, vou trazer um dele e pôr aqui, ó, tá? Então, por enquanto vai ficar, vocês vão ficar vendo esse colchão aí na sala. Aí, aqui, ó, entrando, aqui é a porta, aqui é a janela. Aí, entrando aqui, aqui tá o colchão. E aqui tá esse painel da televisão. Essa televisão a gente já tinha, aquela que ficava na sala lá onde a gente morava. E a gente teve que comprar esse painel, gente, porque a gente não tinha estante, não tinha rack, não tinha painel, não tinha nada. E essa televisão, ela é de 50 polegadas, se eu não me engano, de 50 a 55 que a gente ganhou de casamento. Então, ela não tinha onde colocar. Então, para não deixar em qualquer lugar e correr risco dela quebrar, a gente já foi e comprou o painel. Olha que lindo, gente. Ele é muito bonito. Aqui, ó, tem... Ele é meio caneladinho assim, ó. Muito lindo mesmo, gente. Eu amei. Aqui eu quero comprar alguns enfeites pra colocar. Me dê ideias aí de enfeite pra tá colocando aqui. E aqui também eu quero colocar. Aqui tá aquele meu celular antigo, o videogame. E aqui dentro, gente, tá os bonecos do Fortnite, né?
Pra quem gosta de jogo aí, ó, tem uma coleção, lá pra trás tem mais. Aí ficou assim. Do lado de cá ficou uma baguncinha de Natal que tem que montar, ó. Isso aqui é os coisinhas de Natal que tem que montar. Meu Bob Goods que eu tô viciada. E aqui o outro videogame e o fone do videogame. Então aqui ficou assim, desse jeitinho. Aí, gente, vou, ó, virando pra cá da sala, ó, o colchão, virando pra cá, a gente dá pra outra cozinha. Pode ser que seja que alguém coloque como uma copa, mas na verdade o dono da casa fez duas cozinhas. Lá na frente, na cozinha da frente, vocês vão entender o porquê de duas cozinhas. Mas então aqui tem esse balcão, né? Essa divisória, uma paredinha, na verdade. Aí aqui eu coloquei, isso aqui é pra entregar o tio do Carlos que ele emprestou a gente. Coloquei essas florzinhas aqui, que lá na outra casa ficava em cima da geladeira, coloquei aqui pra enfeitar. Quero ver algumas coisinhas pra pôr aqui também. E vamos pra essa parte. Aí aqui, gente, ó, o bom dessa casa, gente, é tomada, ó. Tem uma tomada aqui atrás desse painel, tem uma tomada aqui, tem uma tomada aqui. Aqui o que não falta é tomada, graças a Deus. Ó, a visão daqui é essa. Passando pra cá. Gente, lá, vocês acompanhavam nos vídeos, lá era um armário pequeno, que é da minha sogra, então ficou lá na casa mesmo. E a gente não tinha lugar para colocar compras, nem para colocar essas coisas tudo de vidro. Então, duas coisas que a gente teve que comprar urgente, três na verdade, né? Uma que foi a cortina, outra o painel e outra esse armário. Essas três coisas a gente teve que comprar antes mesmo da gente mudar, porque era coisa assim, necessárias, não tinha como ficar sem. Até que tinha, gente, igual eu falei com o Carlos, dava de boa pra gente colocar as compras numa caixa e se adaptando até conseguir comprar. Só que ele não quis comprar de uma vez e foi até melhor. Corre menos risco dessas coisas quebrar. Então, gente, ó, compramos esse armário. Eu confesso que eu amei, eu que escolhi, eu e ele, né? Mas eu que escolhi assim, a gente ficou em dúvida entre dois, então eu escolhi esse porque eu achei muito bonito. O outro, gente, era preto com os puxadorzinho rose gold. Eu ia trazer o outro só por causa dos puxador rose gold. Só que eu confesso que eu gostei mais desse, que ele é mais clarinho. Aqui vocês veem que as paredes já é tudo verde. Então, se eu pusesse um armário preto, já ia ficar pesado demais. Então, eu escolhi esse branco que eu gostei bastante. É bom que combinou com o freezer. Aí aqui, gente, ó, muita coisa que tem aqui vocês ainda não viram só nos presentinhos de casamento, porque muitas coisas aqui ficava tudo embalado dentro dos guarda-roupas lá em cima, porque o armário de lá não cabia. Então, o bom de ter comprado esse é que a gente conseguiu tirar muita coisa do guarda-roupa guardado e colocou aqui de uma vez. Aquele kit ali é um deles que eu ganhei do meu amigo do mercado de casamento, não sei se vocês lembram no vidinho aí. Quem não lembra, volta alguns vídeos aí que tem o vídeo dos presentes. Então, ó, o armário ficou assim, muito lindo, gente, ficou perfeito. Confesso pra vocês que foi bem estressante esse armário, porque a gente comprou, eles trouxeram na quinta-feira, só que vieram montar e as portas vieram montar na sexta, né? Foi até por causa disso que meu irmão veio pra estar ajudando e também pra estar recebendo os montador, porque não ia ter ninguém em casa, a gente ia estar trabalhando. Então, ele veio pra isso. Só que as portas vieram erradas, gente. As portas não. Esse negocinho aqui, ó, eu esqueci como que chama. Isso daqui veio errado. Aí veio muito pequenininho. Tava abrindo as portas, mas tava ficando uma greta enorme aqui no meio. Aí ia chegar da fábrica outros, então eles vieram ontem montar novamente. E ficou ótimo, gente. Aí aqui vocês podem ver que fica uma gretinha aqui nas beiradas, mas esse é o modelo dele mesmo, tá? Não é erro do montador, não é nada. Esse é o modelo dele mesmo. Vocês veem que tem em todos, ó, as gretinhas em volta, tá bom? Então, ó, o armário ficou assim, gente. Eu amei, perfeito, perfeito, perfeito. Então, ali a gente colocou algumas panelas, que a gente não usa ainda elas, é mais de enfeite. Aqui eu coloquei todas as minhas taças, todas as nossas taças e vidrinhos de colocar sobremesa, ó, isso tudo. Esses daqui ficavam no armário já, lá na outra casa, mas aqueles de cima ficava tudo dentro do guarda-roupa guardado, porque não tinha onde colocar.
Então, aqui ficou taças e potes de sobremesa. Taças e taças de sobremesa. Aqui, esses copos ficavam guardados. Então, aqui, ó, ficou copo que a gente usa mais no dia a dia. Esses daqui de fazer os cappuccino. Ó, ficou assim. Aqui ficou esses copos aqui que a gente usa bastante também. Ali ficou uma boleira. Aí, passando pra cá, eu fiz um cantinho do café. Garrafas, nossa cafeteira, as cápsulas. A Nossa Senhora Aparecida que eu amo, eu ganhei de casamento. Eu amo essa Nossa Senhora Aparecida, achei ela linda. Nossa Alexa. Aqui os portas-mantimento, airfry. Aqui a gente guardou essas coisas assim, ó. Batedeira, liquidificador, algumas travessas de vidro, panela elétrica. Passando aqui pra baixo, a gente guardou as compras. Gente, aquele armário da outra casa era 6 portas. Custava caber as compras. Esse daqui é só 2. Cabe as compras e ainda sobra espaço, porque a gaveta dela é muito grande, gente. Aqui ficou algumas vasilhas de plástico. E aqui nas gavetas ficou talheres, pratos. E nesse eu coloquei algumas coisinhas já abertas, tá? Então, o nosso armário ficou assim, gente. Eu tô muito grata a Deus por essa conquista. Muito grata mesmo. E é assim, né, gente? Pra vocês verem. Quase um ano já casada e agora que a gente conseguiu nossas coisinhas. E é isso. É sobre isso, gente. Aí aqui é o freezer do delivery, tá? O freezer do delivery. Aí passando pra cá, gente, ó. Aqui tem essa porta, que é onde que tá sendo a casinha das meninas dormir, que futuramente vai ser o delivery aqui, tá bom? Eu já mostro aqui pra vocês. Então, vou pular aqui pro meu quarto. Ó, nosso quarto é assim, ele é muito grande, gente, muito grande mesmo. Vocês vão achar que tá bagunçado, mas não tá bagunçado, é porque tem muita coisa aqui que eu tenho que mandar pra Barbacena, porque a casa aqui, querendo ou não, é um pouco menor. Assim, é e não é menor, né? Então, assim, é e não é menor. Lá era 3 quartos, aqui é só 2, porém... Esse quarto aqui, que é o nosso, dá o tamanho de 2 de lá. Então, assim, acaba que não é menor a casa. Porém, lá a gente tinha um guarda-roupa em cada quarto. A gente guardava muita bagunça desnecessária. Tem muita coisa aqui que eu não uso, que eu vou voltar pra Barbacena de novo pra ficar na minha casa lá. Porque lá tá parado, então essas coisas que eu não uso, que eu não tô usando, eu vou deixar lá, tá? Então, muita coisa que vocês vê assim no canto e tal, é porque vai voltar pra lá, tá, gente? Então, vamos lá. Ó, aí entrando aqui na porta, dá de cara assim, ó, tá? Melhor olhar pro lado de cá, porque pro lado de cá tá bem baguncinha. Gente, as coisas do delivery, o armário do delivery eu tive que colocar aqui. Ainda eu não estou atendendo no delivery. Enquanto eu não me organizar direito, eu não vou atender. Então, eu só deixei as coisas aqui no cantinho mesmo. Ali embaixo, coloquei os nossos sapatos. Isso tudo aqui eu vou levar pra Barbacena, porque que não cabe. Então, isso tudo vou levar pra Barbacena. Aqui tá aquele meu guarda-roupinha. Aqui ficou as coisas normal, igual ficava lá. Com as minhas roupas, ó. Tá? Então, aqui ficou muita roupa, eu tô levando pra Barbacena, porque a gente ainda não tem guarda-roupa. Então, assim, tem muita roupa que eu não tô usando mais frequente, assim, então vou levar pra lá. Quando a gente comprar guarda-roupa, eu vou trazer de volta, tá bom? Aí, mesmo esquema, ficou minhas coisinhas ali, minhas bolsinhas. Aqui tem mais uma. Aqui, esse canto, tudo vai voltar pra Barbacena, tá? Aqui é uma sacola de cabide que ficava nos guarda-roupas de lá. Vou levar pra lá até a gente comprar um guarda-roupa, porque não tem por que ficar cabide aqui se a gente ainda não tem guarda-roupa. Então, desnecessário. Aquela sacola branca é tudo roupa minha, que eu uso menos, então dá pra ficar lá até a gente comprar um guarda-roupa, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou pra lá uma vez, 2 vezes por mês. Então, assim, se eu precisar, eu vou, pego, trago, levo de novo. Então, isso aí é de menos. Essa sacolona aqui é coisinhas da loja que eu vou levar pra lá,
tá? Coisinhas assim, tem etiquetas, tem sacolas, tem algumas coisinhas da loja mesmo pra vender ainda. Então, assim, vai pra lá também. Meu tripé que eu uso aqui, minha bolsa, essas duas bolsas eu vou deixar aqui porque quando a gente viaja a gente leva elas. Passando pra cá, esse carregador tá aqui solto assim, sem carregar, porque eu acabei de tirar o celular pra gravar o vídeo pra vocês, mas já vou colocar ele carregar de novo. Esse ventilador ganhei de casamento, ganhei semana passada, gente. Duas clientes minhas lá da loja em Barbacena me deu semana passada. Aí eu trouxe, eu amei. Elas compraram rosa, que elas sabem que eu gosto, só que como elas compraram da Shopee, veio todo quebrado. Aí elas ficaram com medo de pedir de novo e aconteceu a mesma coisa, então elas pegou preto na cidade delas mesmas, mas mesmo assim eu amei. Um tapetinho, os criadinhos, ficou assim, aí aqui é o meu lado, ó. Aqui, essa baguncinha também vai pra Barbacena. Nem todas. Essa rosinha aqui não, que essa daqui... Ai, desfocou. Essa maletinha... Ixi! Essa caixinha rosa aqui é com roupa das meninas. Então, só ela vai ficar. O resto vai. A árvore de Natal eu já deixei aqui. Gente, tá desfocando. A árvore de Natal eu já deixei aqui, porque eu já pretendo montar a árvore de Natal. Aí, aqui eu esqueci de arrumar, gente, ó. Os carrinhos do Ravizinho. Isso aqui é da cômoda. Vou jogar aqui no cantinho. Ó, aqui ficou assim. Aí aqui ficou as roupas do Carlos. E aqui ficou lençol, fronha, coberta, essas coisas assim. Quero comprar um baú também, gente. Aquele baú que serve como sofazinho pra guardar roupas de cama, que ele ajuda bastante. Igual tinha lá da outra casa, lá da minha sogra, igual aquele que eu quero comprar pra colocar na sala. Então, aqui ficou assim, ó, nosso quarto bem grandão, gente, bem grandão mesmo. Ficou assim, ó. Passando pra cá é a cozinha. Passando pra cá é a cozinha. Não se assuste com essa muvucada de coisa, porque isso tudo também vai pra Barbacena. Aqui tem coisas que eu não uso aqui, que eu trouxe, porque assim, é meu, né? Eu uso pouco, tipo, só quando tem festa, essas coisas assim, então não vale a pena deixar aqui ficar essa bagunça. Vou levar pra lá que eu guardo lá. Isso aqui é coisas de festa, gente. Tipo assim, forminha, guardanapo, essas coisas assim de festa. Mas são coisas que usa bem pouco, tipo 1, 2 vezes no ano. Então, assim, não tem necessidade de ter aqui. Aqui as águas que a gente traz de Barbacena. Aqui a mesa ficou assim. Meu irmão colocou o puxa-saco ali pra mim que eu pedi. Aqui ficou a geladeira, tá? Aqui no cantinho eu coloquei o aspirador. Aí, gente, passando pra cá. Tem o fogão, o botijão. Aqui tem essa pia que eu gostei bastante, ó, gente, tomada aqui tem demais, ó. Essa casa eu gostei, um ponto positivo foi isso, ó. 1, 2, 3, só em uma parede. Aí aqui coloquei essa fruteira. Essa aqui é minha mesmo, então coloquei ela. A pia, achei um ponto positivo que já vem com o armarinho, então assim, você guarda as vasilhas e não aparece bagunça. Aqui eu confesso que eu tenho que pôr uma tauba aqui no meio pra fazer 2 andares e não deixar diretamente assim no chão, mas como a gente mudou tem uma semana, então não deu pra fazer muita coisa. O que deu pra organizar foi assim, ó. Então ficou assim. Aí aqui, ó, o escorredor, as coisinhas, os temperinhos. E olha essa vista, gente. Olha essa vista. Maravilhosa. Daqui a pouco eu mostro lá fora pra vocês. Aqui, gente, tem essa escada que vai lá pra cima da laje. A parte que eu falei pra vocês que vocês iam entender quando chegasse na cozinha é aqui. Ele fez 2 cozinhas por esse problema, que essa escada aqui ocupa todinha a cozinha. Apesar de que, mesmo com essa escada aqui, ela ainda é maior do que a casa que a gente estava. Então, assim, é um ponto positivo também, ó. Aí o moço falou que fez 2 cozinhas por causa disso, porque essa escada aqui acaba ocupando bastante a parte aqui da cozinha, tá bom? Mas quem tem pouca coisa, quem tem um armário que cabe aqui ou e tal, poderia super fazer aqui uma cozinha e lá uma copa, uma sala de jantar. Isso que a gente ia fazer, colocar uma mesa lá para ser sala de jantar. Mas como aqui não coube os armários, o freezer e tal, a gente decidiu deixar lá e tá tudo bom, tudo ótimo, eu amei. Então, aqui tem essa escada que vai lá pra laje, lá em cima.
Não vou lá mostrar vocês porque simplesmente é uma laje, não é um terraço, não é nada. Eu acho que futuramente ele vai fazer, mas por enquanto é só uma laje mesmo, sem parede em volta, sem nada. Então, nem tenho por que ir lá mostrar. Mas, se caso quiser ir pra lá, ficar lá sentado, vendo a paisagem, pode, mas não tem nada. Passando pra cá, o banheiro, que é bem grande, gente, bem grande mesmo. E esse ponto é super positivo. Vocês sabem que eu amo banheiro grande. Meu banheiro lá de Barbacena é imenso. E esse daqui também é. Então, assim, é super positivo esse ponto, porque banheiro grande é vida, né, gente? Ó, entrando aqui, coloquei esse organizador, que é parecido com essa fruteira. Ali, gente, tá a bagunça que eu tô lavando roupa. Aí aqui tem esse organizador, aqui o lixinho do banheiro. Aqui a gente colocou as coisas que a gente usa no dia a dia mesmo, né? Como papel higiênico, creme, sabonete, desodorante, essas coisinhas assim. Aqui em cima ficou sabonete líquido, pasta e escova de dente. Aqui uma toalhinha, uma tomada, que é um ponto positivo. Aí aqui o vaso, aqui eu coloquei esses tapetinhos e aqui o box. Gente, olha o tamanho desse box. Muito bom. O que a gente quer mudar aqui nesse banheiro? A gente vai ver se compra mais pra frente um chuveiro melhorzinho. Esse daqui já veio no aluguel da casa, emprestado. Só que o Carlos gosta de água bem quente. Esse daqui eu confesso que ele é bem... Assim, pra mim tá ótimo porque eu não gosto de água quente. Mas ele gosta, então pra ele esse daqui ele tá sofrendo. Aqui, eu quero no banheiro, a única coisa que eu quero fazer é isso, comprar um bastão pra colocar aqui, pra colocar aquelas cortinas de plástico, sabe? Porque eu não vou pôr box, porque como vocês sabem que é aluguel, então não tenho por que eu investir assim com uma coisa tão cara. Então eu vou comprar um bastão pra colocar aqui e colocar aquelas cortinas de plástico que vai atender super bem e vai impedir da água vir pra cá. Não vem muito não, tá, gente? Só dá um respingo assim mesmo, mas incomoda, que aí não tem como ficar colocando tapetinho. Mas aí o banheiro é assim, ó. Eu amei, gostei bastante, é bem grande, bem espaçoso e eu gostei muito. E o chão daqui, gente, ele é lindo, super fácil de limpar, olha. Aí agora eu vou mostrar pra vocês esse quartinho aqui, que é onde vai ser o delivery futuramente. Ó, meus amores, e passando pra esse quartinho que eu não mostrei pra vocês. Aqui era pra ser o segundo quarto, né? Quer dizer, o primeiro e o segundo quarto. Então, assim, aqui os meus planos foi fazer o delivery. Porque, gente, ó, vou entrar aqui pra vocês verem. Aqui é um quarto não muito grande, não muito pequeno também, tá? Ó, a janela aqui do quarto dá de frente pro portão, que é a garagem. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é uma garagem. E o que que eu pensava, gente? Aqui eu tava pensando em fazer o quê? Quando o carro não estiver aqui, abrir esse portão, colocar umas 2, 3 mesinhas de plástico ali fora e vender os meus açaí que eu vendo. Então aqui seria pra isso, eu achei bem interessante, bem legal. Ó, meus amores, agora eu vou passar aqui pra varanda pra mostrar pra vocês. Não repare que ainda tá tudo em fase de adaptação, gente. Ó, entrando aqui, coloquei um tapetinho. Isso aqui é que já tava aqui na casa, eu deixei porque que venta muito, gente. Ó, vocês podem ver por essa bananeira ainda. Nem tá ventando ainda, mas quando pega pra ventar, é demais, mas demais mesmo. Ah, então fica pra segurar a porta porque é de vidro, né, ó. Essa mancha aqui na porta, gente, quando a gente mudou pra cá, que tem uma semana, a gente limpou os vidros todinhos. Esse escorridinho aqui, com certeza entornou alguma coisa, porque eu tenho que ir aqui atrás. Agora, essas manchinhas, não sei se dá pra vocês ver pelo vídeo, mas tem muita manchinha nos vidros. Hoje eu esfreguei até os lá da frente, esfreguei com bucha, passei álcool, detergente, passei tudo, gente, mas não sai. Eu acho que quando o cara foi colocar o sulfilme do vidro, ele não limpou o vidro pra colocar. E nisso ficou a sujeira dentro do sulfilme, porque essa sujeira, gente, tá dentro do vidro, então não sai. Aí entrando aqui, ó, aqui tá o tanque de lavar roupa. Quando tá usando o tanque tem que fechar a porta, né? Porque igual vocês estão vendo, ela fica de frente.
Ali embaixo eu peguei mais esses organizadores, né, fruteiras, e coloquei aqui, gente, esses organizadores tá me salvando. Vocês viram que eu coloquei no banheiro, na cozinha, aqui na área de serviço e ficou ótimo. Então, aqui eu coloquei assim pra organizar. Parece que tá bagunçado, mas não tá, gente. É porque não tem outra forma de colocar sem ser assim. E tem também igual eu falei pra vocês, tem uma semana só que a gente mudou. Então, ainda a gente tá organizando e adaptando as coisas, tá bom? Aqui ficou o tanquinho. Aqui é a bota do Carlos. Aqui, isso aqui a gente coloca lixo. Esse balde aqui fica pra colocar lixo, porque é o único lugar que tem. Então, pra não ficar vazando lixo, essas coisas a gente coloca nesse balde. Aqui tem minha planta que a minha mãe me deu. Aqui tem esse varalzinho de chão. Aqui, o dono da casa já colocou vários varais pra gente. Mas eu uso mais, confesso pra vocês que eu uso mais esse de chão. Aqui, eu e meu irmão fez essa adaptação desse portãozinho aqui para prender as meninas, a Melissa e a Belinha. Durante o dia, eu deixo elas aqui. Durante a noite, eu deixo elas lá naquele quartinho lá que eu falei para vocês que vai ser o delivery futuramente. Porque, gente, a minha intenção é de deixá-las aqui todo dia, o dia inteiro, a noite toda. Só que para isso, eu preciso arrumar uma forma de tampar essa parte aqui que é destampada. Porque à noite venta muito. Durante o dia, sim, esse ventinho é até gostoso, porque aqui na região é muito, mas muito quente. Então, elas estão até gostando de ficar aqui fora, porque venta, é fresquinho, sabe? Só que à noite não tem condição de deixá-las aqui sem estar tampado. Aqui tem teto, tudo bonitinho, piso, tudo arrumadinho. E é dentro de casa, né, gente? Pelo amor de Deus, pra vocês verem que tá aqui do lado do quarto e da cozinha. Só que eu preciso tampar essa parte aqui pra elas não sentir frio durante a noite e se caso chover alguma coisa não ir nelas, entendeu? Então enquanto eu não conseguir arrumar uma forma de tampar aqui, eu não vou deixar elas aqui à noite, porque elas são acostumadas a ficar dentro de casa, gente. Elas não é acostumada a ficar assim à noite, assim no vento, então eu não vou fazer isso com elas. Nunca fiz até hoje e não vou fazer, não vai ser agora. Então, quando eu conseguir tampar aqui direitinho, ficar bem organizadinho pra elas, eu deixo elas aqui à noite, tá bom? Aí aqui eu e meu irmão fez essa adaptação, mas meu irmão, né, gente, coitada. Aí ele me ajudou bastante, gente. Se não fosse ele, nossa, não sei se a gente tinha conseguido. Quer dizer, com certeza a gente não tinha conseguido já mudar tudo, porque é muita coisa. E o Carlos estava trabalhando, então tava só eu e ele. Mais ele, né, gente, que ele tava carregando tudo. Eu só tava organizando mesmo pra ele carregar, coitado. E aqui também, se não fosse ele, com certeza esse portãozinho aqui não tava aqui. Mas, voltando aqui para esse assunto, eu tô querendo, ó, aqui é bem grande essa área de serviço, né? Eu tô querendo tampar essa metade pra lá, que é a parte que elas ficam. Eu não quero tampar essa parte aqui, porque aqui é uma vista linda, gente, e é uma claridade muito boa que entra dentro de casa. Então, se eu tampar isso daqui tudo, além de escurecer dentro de casa tudo, vai tirar essa vista maravilhosa que eu tenho. Olha só pra vocês verem que lindo, gente. A vista daqui é perfeita, ó. A igreja, a casa, ali é o centro. Aqui é uma escola, entendeu? Aqui é uma escola, ó. Então, aqui eu tenho a vista de quase toda a cidade. Então, eu não quero perder essa vista. Aí, aqui, ó, a janela da cozinha. E ali onde que elas ficam é a janela do meu quarto. Ali eu coloquei aquelas florzinhas ali pra dar uma enfeitadinha. Aí aqui, quando elas estão aqui, elas estavam... Até agora eu só tirei elas pra mim gravar o vídeo. Aí aqui eu fecho o portãozinho, tranco aqui direitinho. Elas ficam aqui, entendeu? Ficou super bom. Um tamanho muito bom pra elas. Aqui é o tapetinho que elas fazem xixi. Comida e água, a caminha delas, a casinha delas que a gente transporta elas quando a gente vai passear. E, ó, um tamanho ótimo pra elas. Aqui é meu quarto, que eu mostrei pra vocês. E olha essa vista, gente. Então, assim, elas adaptaram super aqui. Elas gostaram muito. Lá na outra casa, igual vocês viam, elas ficavam só dentro de casa. Elas não tinham muito acesso, assim, com sol, assim. Eu levava elas pro terreiro de vez em quando, mas como eu trabalhava o dia inteiro, então não era muito tempo que eu tinha. Mas...
Aqui elas têm direto contato com o tempo, aqui bate um solzinho bem gostosinho de manhã. Não bate aqui na casinha delas toda, bate só nessa partezinha aqui, ó. Então, se elas quiserem ficar no sol, elas ficam aqui. Se elas não quiserem, é só elas ficar por ali, entendeu? Então, aqui ficou ótimo pra elas. Eu só quero fazer isso que eu tô falando com vocês. Aí, meu irmão me deu a ideia de colocar um toldo. Por quê? O toldo vai ser bem legal. Porque quando eu quiser que fica baixo, tampando, ele fica. E se eu quiser ficar com essa vista, eu fecho o toldo. Vai dar super bom, gente. Só que o que acontece? Eu tô com medo de duas coisas. De não dar certo porque aqui venta muito. Aí eu tô com medo dele não parar. Vamos ter que bolar um plano bem bolado pra ele ficar aqui certinho. E outra, vai ser bem difícil de adaptar ele aqui, porque aqui é muito alto. Aqui dá quase 3 metros de altura desse vão aqui, ó. Entendeu? Lá em cima não tem como colocar, subir pela laje, porque ele na ponta é telhado. E aqui é muito perigoso, porque é muito alto. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é muito alto. Ó. É muito alto mesmo. Tem outra casa embaixo e ainda tem mais uma altura ainda da casa de baixo. Então, assim, eu não sei como que eu vou fazer. Me dê ideias aí, gente. Me ajuda nessa, por favor. Vai ser muito bom para as meninas ficar aqui, porque aqui é mais ar livre para elas, né, gente? Porque eu acho que elas não... Quem prefere ficar dentro de casa trancado do que ficar assim no ar livre, né? Então, elas estão gostando bastante de ficar aqui nesse espaço. Eu achei que elas não iam gostar, mas elas estão gostando muito, principalmente a Belinha, que ela é muito calorenta por causa dos pelos. Então, assim, ela tá gostando bastante. Então, me dê ideias aí do que eu posso fazer. Eu pensei em várias formas. Pensei em colocar grade, só que a grade não vai tampar chuva e nem vento. Eu só pensei na grade por causa de não entrar bicho nelas. Apesar que aqui é muito alto, quase impossível de entrar bicho. Só se assim, bichinho pequeno, tipo, esses bichinhos que voam, né? Aí entra, mas fora isso não tem como, porque é muito alto. Pensei em colocar sombrite, mas sombrite vai escurecer bastante. E, tipo, não vai tampar tanto, assim, o vento. Vai tampar bem, mas se chover não vai tampar e vai escurecer muito. Pensei em colocar lona, só que a lona vai ficar muito feio. Porque a lona, além de escurecer, vai ficar... Nossa, gente, vai ficar muito feio uma lona aqui. Então, também não gostei. Pensei em colocar aqueles plásticos de mesa transparente, sabe? Aqueles mais grossinhos. Só que igual meu irmão falou, ele com o tempo, ele vai ressecar e vai estragar, porque bate sol, bate chuva, bate sol, bate chuva, não vai durar muito tempo. Então, gente, me ajuda aí a pensar o que eu posso fazer nesse espaço aqui pra tampar pra elas, tá bom? Então, gente, o tour da casa foi basicamente isso. Eu tô gostando bastante, tô amando. É uma liberdade que a gente tem, né? De estar assim, pode falar na nossa casa, porque a gente que tá pagando aluguel, a gente que tá cuidando, se acontecer alguma coisa, a gente que vai responsabilizar. É claro que a gente não fica tão coisa, porque é uma casa que, assim, a gente não vai investir, porque não é uma casa nossa, a gente tem ciência disso, mas enquanto estiver com a gente vai cuidar como se fosse nossa mesmo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Agora vamos ter vários conteúdos bem legais pra vocês, tá bom? Fiquei sumidinha por causa desses motivos que eu expliquei pra vocês aí no começo do vídeo. E fique aí com essa vista maravilhosa. Já deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijos!